Senhores vereadores, está em primeira discussão e votação do projeto de lei número 6 do ano 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício do ano 2018. Senhores vereadores, está em discussão. Senhores vereadores, passamos à votação. Só um minuto, não par. Está em discussão, vou voltar então no vereador Paraíbacar fazer uso da palavra. Em discussão o projeto de lei que trata das leis de diretrizes orçamentárias de 2018. Senhores vereadores, mesa diretora, público presente, mais uma vez, eu quero aqui aproveitar a oportunidade de poder discutir esse projeto, um projeto que tem uma tamanha magnitude que uma Câmara pode aprovar e discutir. Eu vejo e posso perceber que não há diálogo por parte do governo entre Câmara de Vereadores e o Poder Executivo. Volto a reafirmar. A nossa cidade está um descaso total. Nós estamos literalmente fora de giro. Posso falar isso aqui com todas as convicções que o cidadão arujaense possa ter e nortear no seu dia a dia perante a falta de medicamentos, a falta de estrutura nas escolas da rede municipal, a falta de médicos, a falta de segurança, a falta de planejamento e a incapacidade maior ainda, que é de uma Secretaria de Finanças impor um orçamento, uma lei de diretriz orçamentária, para que essa Câmara possa votar da maneira que está. Eu vou ser bem curto e reto. As coisas não estão funcionando. E não irá funcionar da maneira que estão fazendo. Eu quero aqui chamar a atenção do prefeito Zé Luiz Monteiro, para que possa, senhor prefeito, será que as pessoas que foram escolhidas, ou que estão em devidos postos, a qual foram denominadas, elas estão realmente com Vossa Excelência? A pergunta que não quer calar. Nós atravessamos uma situação inversa, o nosso país. E o nosso município também não é diferente. O nosso município está sofrendo queda de arrecadação e nunca vi, na queda de arrecadação, você poder ver numa peça orçamentária que está sendo votada nesta Casa de Leis, que está sendo apreciada, nós conseguirmos subir praticamente 15 a 18% do valor que foi arrecadado no ano anterior. Então a minha preocupação é essa. Eu chamo mais uma vez a atenção do prefeito Zé Luiz Monteiro. Se Vossa Excelência não se cuidar, pode ter certeza que não termina o mandato. Isso é um alerta de um amigo, que eu quero bem para a cidade de Arujá, eu quero o seu bem, eu quero que você saia de cabeça erguida da sua gestão. Então fica aqui a minha alerta e o meu desconforto com essa peça. Senhores, ainda em discussão, tem a palavra o nobre vereador Castelo Alemão. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, um caso inusitado, né? Eu, na condição de líder do governo na Câmara, eventualmente peço a aprovação da peça. Porém, confesso
que peço totalmente desconfiado de que não vamos atingir a arrecadação, bem como foi dito pelo par que me antecedeu, o vereador Paraíba Car. Até mesmo porque, embora não houve queda na arrecadação, aqui está superestimando, em meu ponto de vista. E eu temo também que lá na frente tenhamos que tomar medidas mais drásticas na questão de aumentar os impostos para alcançarmos esses 306 milhões previstos na LDO. Então, eu na condição de líder do governo, eu peço aos pares que aprovem a peça, porque foi uma peça encaminhada pelo próprio governo. Mas discordo. Embora o meu papel aqui hoje é pedir a aprovação, votarei pela aprovação. Quem nomeia os secretários e as pessoas de confiança é o prefeito. Então, se ele confia, se ele quer pular desse prédio, se ele confia na corda que está amarrada, o que posso fazer, né? Também, senhor presidente, aproveitando, eu peço, havendo a possibilidade, que seja feita uma sessão extraordinária para que possamos aprovar o projeto de lei de criação do Conselho Municipal de Turismo e Cultura, que é um projeto que também visa otimizar a arrecadação, que vem de encontro com o que estamos discutindo no momento, porque sabemos que temos que criar projetos, temos que criar mecanismos para recebermos recursos federais, estaduais, coisa que não ocorreu em outros tempos, e por isso o município deixa de receber recursos extras. Talvez, se tivéssemos fomentado desta forma anteriormente, estaríamos sim, já arrecadando na casa dos 300 milhões, a qual está a peça para a LDO para 2018 estimada. É isso aí, senhor presidente. Para o momento é isso, eu peço a aprovação dos pares. Esse próprio governo está pedindo, encaminhou a peça e acredita que vai arrecadar. Quem sou eu para falar que não vai arrecadar, né? Então eu peço a aprovação, senhor presidente. Tem a palavra o nobre vereador Rafael Laranjeira. Mais uma vez, boa noite a todos. Sigo na mesma linha de raciocínio do novo vereador Paraíba, que logo assim que foi apresentado a LDO, também questionei essa estimativa de 306 milhões, primeiro com a preocupação de que não atinge essa meta, por mais que tenha um percentual para mais ou para menos, mas há uma preocupação de que não atinge essa meta e o prefeito sofra um processo. E outro questionamento: o que vai ser feito para se atingir essa meta? E aí fica esse questionamento, essa dúvida: será que vai ser criado alguma nova taxa, algum novo imposto para o município? Vai se reajustar taxas já existentes para que atinja? Então fica essa minha preocupação, porque em um momento tão difícil que o país enfrenta, você fazer algo desse tipo, eu creio que pela lei não seria ilegal, mas seria imoral. Então fica a minha preocupação também. Votarei favorável, porque a responsabilidade de atingir a meta é daqueles que fazem. Então, se eles dizem que vão atingir a meta, vou estar torcendo para que atinja a meta. Até porque nós vamos ter mais dinheiro para investir na onde é necessário. Votarei favorável, mas deixando esse alerta ao Executivo. E queria ter tido a oportunidade de discutir um pouco mais, até com o próprio Executivo, com os secretários, com o prefeito, com a própria secretária de Finanças, tivesse vindo mais vezes a essa casa, destrinchado um pouco mais a LDO, mas fica aqui a torcida para que se atinja, mas eu tenho essas duas preocupações: se vai atingir e como vai ser feito para atingir. Mas muito obrigado a todos. Tem a palavra o nobre vereador Rogério da Padoca. Obrigado, presidente, público presente. Me permita, os nobres pares que me antecedeu, discordar de vossas excelências, porque eu acredito que é a primeira vez que a peça foi feita na realidade. Ano passado a gente teve um superávit de arrecadação de mais de 8 milhões. Nessa peça agora, grande parte desses aumentos é de contrapartida do governo federal e do governo estadual.
né? Então, com certeza, eu acho que vai arrecadar mais. Porque se você andar na cidade de Arujá, o que não está evoluindo são, infelizmente, o executivo não está evoluindo muito. Mas a nossa cidade está numa crescente. É transformadora a cidade de Arujá. Onde você passa, tem um prédio novo, tem um novo loteamento. Então, tem sim a responsabilidade de arrecadar e fiscalizar. Porque o que a gente está cobrando, que se houvesse fiscalização, a nossa peça já estaria no mínimo em 400 milhões. No mínimo, por baixo. Porque hoje o arujaense quer trabalhar e não tem o direito. Você quer abrir um comércio nos bairros, você não consegue, que é área de manancial. Você quer ter dignidade para trabalhar vendendo, que nem o pessoal vende no centro da cidade, né? Os ambulantes, não tem uma legislação para o ambulante trabalhar na nossa cidade. Então, se tivesse uma legislação realmente pertinente, com a preocupação de arrecadar, nossa peça estaria no mínimo em 400 milhões. Né? O que falta realmente, é o que o nobre pai falou, Paraíba, falta planejamento de que forma que nós vamos gastar esse dinheiro. Porque colocam numa... A explanação da Inês, ela conhece muito mais, é sempre vaga e vazia, não adianta. Ela chega aqui e fala, ó, tem tantos milhões para a educação, mas ela não fala onde que vai esse dinheiro. Ela não fala de que forma vai ser investido na saúde, de que forma vai ser investido na cultura. A gente não pode simplesmente achar que a cultura em Arujá é a festa da cidade. Os nossos artistas ficam implorando para tocar uma vez na festa da cidade e ficam esquecidos durante 11 meses no nosso município. Então, a gente tem que rever a forma de planejamento, né? E concordo com o Rafael também, quando fala a respeito do debate sobre essa peça orçamentária, que os secretários tinham que ter vindo antes, né, Gabriel? Para debater essa peça, para ouvir um pouco do que a gente tinha a falar, porque a gente escuta nas comunidades o problema e tenta ajudar a resolver. Só que, infelizmente, muitos dos secretários entram de um lado e saem do outro. Né? Então fica aqui a minha indignação quanto à forma que é sempre feito esse orçamento, mas eu acredito sim que vai arrecadar sim, e tem que arrecadar mais. Se fizer um serviço sério na área de fiscalização, com certeza nós vamos alcançar em breve 400 milhões. Obrigado. Tem a palavra o nobre vereador Renato Caropa. Senhor presidente, senhores vereadores, nós vimos com espanto a expectativa orçamentária de 306 milhões. Eu concordo em parte com o nobre vereador Rogério, porque eu sempre achei também, nobre vereador, que o governo anterior subestimava o orçamento e no final tudo dava certo, que a conta fechava em azul e até tinha superávit. É que eu acho que esse estimou demais. Acho que eu concordo com Vossa Excelência em parte. Acho que esse estimou demais. E aí eu quero aqui só fazer uma fala, só também reproduzir aqui, mas de forma a enfatizar a frase que o Rafael Laranjeira colocou. O que faremos para atingir esta meta? Essa é a preocupação maior. Porque nós estamos passando por um momento de crise econômica, o país inteiro, e a crise não atinge só o setor público, atinge principalmente, que é quem contribui para o setor público, com o setor produtivo, com as famílias, com as pessoas, com a renda das pessoas, o custo de vida fica mais alto e a quantidade de recursos na mão das pessoas cada vez menor. E para atingir determinadas metas ou para atingir a expectativa, eu espero que não penalize o povo. Eu espero que não seja onerado a vida, ainda mais a vida do povo, dos arujaenses, porque quem é que vai pagar essa conta, né? Não diziam isso ano passado? Quem vai pagar a conta? Essa é a discussão. Quero também dizer que nós estamos votando em primeira aqui, as pessoas estão em casa assistindo, nós estamos votando em primeira, porém, na segunda-feira que vem, o presidente se comprometeu conosco, que segunda-feira colocará para votar em segunda, com as devidas emendas. Então, algumas emendas, isso a Câmara não está alterando aqui a expectativa da arrecadação, né, dos 306, mas estamos aqui fazendo algumas propostas em determinados segmentos, em determinadas fichas, em determinados setores, porque não estamos aqui votando a favor da maneira como foi colocada aqui. Apenas para que possa entrar as emendas, precisa ser votado em primeira discussão, e aí na segunda discussão e votação passaremos a analisar também as emendas. Então, quero só também reiterar minha preocupação com a estimativa que eu espero muito que a gente atinja. Espero muito, mas de forma a atingir com a evolução da cidade, com o crescimento da cidade, e crescimento da cidade se faz com o crescimento também da qualidade de vida do povo. Não é crescer apenas economicamente na arrecadação e a vida do povo continuar ainda com dificuldades. É isso e agradeço a todos.
Tem a palavra a nobre vereadora, professora Ana Poli. Senhor presidente e demais pares, muito bem colocado aqui pelos nobres pares que me antecederam. A comissão trabalhou já bastante na questão das diretrizes, né, orçamentárias, que, diga-se de passagem, vamos ter que fazer um acompanhamento muito detalhado quando chegar a essa Casa de Leis, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E muitos dos itens não estavam totalmente detalhados, e a comissão preparou uma boa parte das emendas que foram lidas na sessão de hoje. Inclusive, não havia o detalhamento de um artigo, e chegou o detalhamento. Mas eu vou também fazer o apelo, justamente assim, falei, parece que a gente até conversou, mas não, né? Bate tudo direitinho. Na questão da prefeitura ter a preocupação de não onerar o contribuinte, porque tudo bem, a administração pública, ela sobrevive da arrecadação dos impostos, taxas e contribuição de melhoria pagas pelos cidadãos, na maioria das vezes, e quando não, dos repasses federal e estadual. Mas ter esse cuidado. E até a semana que vem, terão outras emendas que estaremos, no caso, programando e colocando. Mas eu queria ressaltar aqui o trabalho da comissão. E até essa preocupação que a gente teve de não estar aprovando a LDO sem estar de acordo, principalmente, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Que a gente está bem atento, a gente recebeu também e-mail do TCE, e nós estamos assim, né, para fazer o que é melhor pela população, dentro do equilíbrio orçamentário, financeiro, que tem que ter em Arujá, no Estado e no nosso país, porque jamais a gente vai conseguir resultados eficientes se a gente não fizer dentro da legalidade e entender, principalmente, os problemas da comunidade e da nossa população. Obrigada. Senhores vereadores, ainda em discussão, palavra pastor Edmar. Senhor presidente, boa noite a todos mais uma vez. Senhor presidente, eu faço as minhas palavras da professora Ana Poli, porque a gente chamou Paraíba, vereador Paraíba, a secretária, que nos esclarecesse alguns pontos que o vereador Renato Caroba falou, seja para mais ou para menos, e até a presidente, professora Cris da comissão, ela foi até um pouco áspera com a professora Cris, na questão da explicação, tanto que a Ana Poli, como relatora, nós estávamos lá, e é importante, até quero fazer um alerta, chamar aqui os senhores, tinha alguns vereadores lá que podem explanar algumas informações. Eles mandam documentos para cá, documentos que eu não sei se é falta de respeito, não sei se seria, não quero ser grosseiro com o legislativo, mas eles mandam um documento para cá, professora Cris, como se a gente fosse leigo, para não falar que estão considerando como se a gente fosse bobo. Então, é preocupante, porque a gente sabe que, como o vereador Paraíba falou, é preocupante, porque se continuar dessa forma, eu também falaria se ele chegaria ao fim do mandato. Então, eu queria, doutor Zé Luiz, pedir ao senhor, que o senhor, por favor, pedisse aos seus secretários, não todos, é claro, mas tem alguns que mandam algumas documentações para cá, que a gente fica sem entender. E aí precisa da gente reunir a comissão para fazer um requerimento, um pedido de explicação para que isso. Então, eu também vou aprovar, serei favorável, como o nobre colega pediu, mas com ressalvas. Então, senhor presidente, no mais é isso e Deus abençoe. Obrigado pela palavra. Tem a palavra o nobre vereador Gabriel. Na sequência, o vereador Paulinho.
Senhoras e senhores, boa noite. Eu vou ser bem curto. É nessa hora que a Câmara faz jus à sua existência, porque o papel principal da Câmara é fiscalizar os atos executivos. A LDO, ela é a base para formar o orçamento do ano seguinte. Quero parabenizar o prefeito por ter assinado essa peça e mandado para cá. Agora, eu sinceramente concordo com todas as falas que foram feitas. Eu sou contabilista. Eu acredito que vai cumprir o que está proposto. Porque em sã consciência, o prefeito não seria tão insano de aprovar uma proposta dessa se não há condições de cumprir. É muito bem colocado pelo meu colega de bancada, basta olhar que a receita própria também está aumentando, haja vista o montante de evolução de obras que tem na cidade de Arujá. Então eu vou votar tranquilamente essa matéria. Tranquilamente, mas tranquilo, porque a cidade vai cumprir essa proposta que está aí. E, ademais, a secretária de Finanças não é aspirante. Não é aspirante. Está já há anos na secretaria, conhece, tem um olhar clínico para isso, pode até não conseguir responder uma ou outra questão nossa aqui, mas conhece, sabe o que está fazendo. Então eu vou votar favorável, os senhores votem também tranquilamente, porque essa é a hora que a Câmara tem. Não tem como reprovar uma matéria dessa, e nem mudar. Nós vamos aprovar o que eles mandaram para a gente, e vai dar tudo certo. Muito obrigado. Tem a palavra o nobre vereador Paulinho Merlino. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, nós vereadores, queria aproveitar a fala do Laranjeira, aquela hora a gente colocou uma excelente colocação, quando ele quis dizer o que vai ser feito para chegar. Nos governos anteriores é muito bem, vale lembrar, na própria época, gestão da Abel Larini, a própria lei aqui da Câmara fala que é 15%. Sempre manteve nos 15%. E aí a primeira coisa que tem que ver, nosso líder de governo, Castelo Alemão, quais são as prioridades do governo? Sabemos que a lei de diretrizes orçamentárias é uma ponte, né, entre o PPA. Então, como os nobres pares antecederam aqui brilhantemente, falando que a cidade tem plano de expansão, desenvolvimento, vamos ver aqui quais são as prioridades. Que o único problema aqui é que não está tendo contato, né? Essa ligação executivo e legislativo. Não tem diálogo, né? Não tem conversa. Se não tem diálogo, não tem conversa, traz o projeto para cá e está resolvido. Vai votar sim ou não? Mas até quando vai continuar essa situação? Então, havendo um diálogo entre o poder executivo e legislativo, a tendência é com que as coisas fluam melhor pela população. Então a gente tem que ver essa questão. Quando a Inês veio aqui e colocou esses números para a gente, temos desses 306 milhões aí, quais são as prioridades do governo hoje, em cima desse montante? Então, essa é a nossa preocupação. Se de repente colocar alguma correção, emenda modificativa, se é 5%, se é 10%, se é 15%, as consequências vão vir. E quem não pode pagar esse preço é a população, apenas isso. De resto, eu estou com a maioria pela população aí, sempre pelo melhor do povo. Pois não, tem a palavra o vereador Luiz Fernando. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais colegas vereadores, internautas, público presente, a imprensa. Eu também voto com muita tranquilidade essa peça orçamentária, discordando de alguns vereadores. Não é uma questão de otimismo, mas é só, de fato, observarmos aí o cenário. Vou, por exemplo, trazer a discussão aqui rapidamente. Nós temos um investimento previsto do governo do Estado, na duplicação da Mogi Dutra, eu acredito que ela vai ocorrer para o ano que vem, em torno de 174 milhões.
Desses 174 milhões, 5% é de ISS, é uma receita própria. Então, se isso ocorrer durante o ano de 2018, nós já teremos um incremento dessa receita. Nós sabemos que o entorno disso gera também outras receitas. Nós estamos vendo a verticalização da cidade, isso impacta também os cofres municipais, porque nós temos o recolhimento do ITBI na venda desses apartamentos. Então, o que eu penso é que dificilmente o governo vai passar essa conta criando impostos, até porque, Rafael Laranjeira, se tivesse que acontecer isso, tem que passar pela casa, tem que estar previsto, criação de taxas, tributos. Então, não vejo que será dessa forma. E como os nobres colegas têm colocado de forma correta, eu penso que quando nós chamarmos a fiscalização aqui, nós vamos ter uma real dimensão de como está funcionando hoje, a falta de estrutura. Havendo estrutura para fiscalização, nós teremos uma fiscalização mais operante, mais eficiente. Houve recentemente a contratação de 2 fiscais para a área de postura. Isso também traz arrecadação para o município. Nós aprovamos a questão da prorrogação da lei de regularização das construções. Eu penso que o cidadão que não regularizar as construções durante esse ano, ele tem que ser fiscalizado. Infelizmente, nesse caso, tem que ser penalizado também. Isso acarreta em receita para os cofres públicos. Então, eu penso assim que o Executivo, nesse sentido da peça orçamentária, está fazendo a sua parte. Nós temos que fiscalizar e depois, aí sim, termos um olhar bastante atento, nobres colegas, para fiscalizar a aplicação desses recursos. Isso sim é importante. Como foi colocado aqui pelo Paraíba, é um absurdo você não ter fraldas disponíveis, né, para aquele cidadão, para aquela cidadã que paga os impostos, que é carente. Então essa sim tem que ser uma preocupação maior. Então eu também voto a favor e eu penso que nós vamos conseguir sim estar arrecadando isso com tranquilidade. No demais, uma boa noite a todos. Senhores vereadores, encerrada a discussão, passamos à votação. Senhores vereadores, com 14 votos favoráveis e abstenção do nobre professor Edival, fica aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei número 6 do ano de 2017.